Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda, mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, entramos agora no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, e aí vai do versículo 1 até o 9. Esse capítulo 13 do Evangelho de São Mateus é caracterizado pelas parábolas. Jesus começa a contar várias parábolas consecutivas para as multidões, e dentro das multidões ali estão também os discípulos, que depois eles vão perguntar para Jesus o significado das parábolas, porque eles mesmos não tinham entendido. E era necessário também que eles entendessem, uma vez que eles iriam pregar a boa nova. Note uma coisa, que Jesus começa a falar em parábolas, porque os fariseus, os doutores da lei, as autoridades religiosas daquele tempo já estavam com o propósito de matar Jesus. Esses dias eu falei para vocês que Jesus começou a sair ali de Jerusalém, e ele ia ali para as margens do mar da Galileia, ou melhor, ali, ele ia ali mais para baixo, para o deserto, e às vezes ele ia também lá para a Galileia para ficar um pouco afastado dessas autoridades que já tinham tido o firme propósito de matá-los. Vocês se lembram que eu havia dito que eles, depois que Jesus fez aquela cura do homem de mão seca, eles disseram: vamos matar. Estavam já projetando isso. E como não havia chegado também o momento de Jesus morrer, o que é que Jesus fez? Ele começou também a falar por meio de parábolas. Ele se afastou um pouco, como eu acabei de dizer, porque ele ainda precisava preparar bem os apóstolos e também levar a boa nova para os outros, até que chegasse a hora de ele se entregar livremente para se oferecer em sacrifício por nós, pela salvação de toda a humanidade. Então, a primeira parábola que Jesus vai contar é a parábola da semente, que você acabou de ouvir.
Depois que Jesus conta a parábola, ele vai explicar essas parábolas para os apóstolos. Mas, de antemão, o que nós devemos guardar no coração é que essa semente, assim Jesus vai dizer, que essa semente é a palavra que entra no nosso coração. Então, a partir ali do versículo 18, Jesus vai explicar. Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconstante. Sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra. Mas nele, os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocam e a tornam infrutuosa. A terra boa semeada é aquele que ouve a palavra e a compreende e produz frutos 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Vocês estão entendendo agora o sentido que Jesus vai dar em relação a essa palavra? Depois vocês peguem esses versículos seguintes, quando ele vai explicar a parábola que eu acabei de contar agora para vocês, que é a partir do versículo 18 e vai até o versículo 23. Então, o que nós precisamos deixar, ou melhor, o que eu quero deixar para vocês agora é a palavra de Deus, quando ela é anunciada, ela deve entrar no nosso coração. Mas Satanás, ele vai fazer de tudo para que essa palavra de Deus não cresça e não dê frutos dentro de nós. Lá no capítulo 10 do Evangelho de São João, versículo 10, lá Jesus deixa bem claro que o ladrão, que é o maligno, ele vem nos roubar, destruir-nos e matar-nos, ou seja, ele quer nos tirar de Deus. E uma vez que nós sabemos que Deus é Deus, aí nós colocamos dentro do nosso coração que, pelo fato de nós estarmos com o Senhor, nós não vamos passar por nenhuma tribulação, nós não vamos passar por nenhuma dificuldade. Então Jesus está dizendo aqui que o demônio, ele vai fazer com que nós, nos momentos de dificuldades e tribulações, nós venhamos a abandonar Deus que nos fala. E Ele quer nos falar justamente para nos salvar. Ele vai nos seduzir, mostrando que as coisas do mundo, elas são melhores do que as coisas divinas. Ainda mais que as coisas divinas estão relacionadas mais pelo lado da nossa fé, estão relacionadas mais à nossa vida espiritual.
As coisas do mundo, elas são visíveis. As divinas são invisíveis. E a tendência nossa é nos voltar mais para o que é visível do que o invisível. Mas é a palavra que nos salva. Por isso que em todas as missas é isso que nós dizemos, palavra da salvação. E vocês respondem, glória a vós, Senhor. Essa palavra ela precisa entrar na nossa mente e frutificar no nosso coração. Quando ela frutifica, aí nós começamos a caminhar na vida divina, na vida no Espírito. E aí não tem como o maligno nos seduzir e nos tirar. Bem, é o que aconteceu, por exemplo, com Santo Agostinho, quando ele ouviu Santo Ambrósio anunciando a palavra, que estava ali na carta aos Romanos, no capítulo 13, se eu não me engano, é a partir também do versículo 13, e ele, ouvindo Santo Ambrósio falar, a palavra foi entrando no coração dele. Santo Ambrósio foi lendo e dizia assim: comportemo-nos honestamente, como em pleno dia. Nada de orgias, nada de bebedeiras, nada de desonestidades, nem dissoluções, nada de contendas, nada de ciúmes. Ao contrário, revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não façais caso da carne, nem lhe satisfaçais aos apetites. Essa palavra entrou no coração de Santo Agostinho. É Romanos 13, do versículo 13 até o 14, ao ponto de modificar a vida de Agostinho. E aí Agostinho, depois é Santo Agostinho, ele muda, ele deixa aquela vida que ele levava, porque a vida que ele estava levando correspondia ao que a carta aos Romanos nos diz. E nós acabamos de ouvir, ele estava vivendo uma vida de orgia, de desonestidade e muitas coisas. Quando essa palavra entrou no coração dele, ele caiu em si. Quando ele cai em si, ele muda de vida. Vocês estão entendendo? Essa palavra, ela tem que entrar no nosso coração. Essa é a boa semente. E que vai e que deve produzir esses frutos de 100, de 60 e de 30. Tem que produzir esse fruto dentro do nosso coração. Não é a palavra de Deus para ser somente ouvida. Aí ouve, depois vai embora, não pratica. Assim acontece, meus irmãos, com muita gente. Olha o que é que Satanás faz, até diante da explicação que Jesus dá em relação a essa parábola. Tem gente que ouve, se admira, acha até bonita a palavra de Deus. Tem pessoas que conhecem a palavra de Deus desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, falando capítulos e versículos assim de uma forma extraordinária. Só que essa palavra ela não produz fruto. Então ele conhece a palavra de Deus, mas não muda de vida, não leva uma vida santa. E aí não se salva. Como tem aqueles também, meus irmãos,
que usam da palavra de Deus para manipular. Estejam atentos. Tem muita gente manipulando a palavra de Deus, até dizendo que Jesus não fez milagres, coisa nenhuma, que ali era um momento fraterno, no momento que Jesus multiplicou os pães, e vão falando, manipulando, e a gente da igreja são até autoridades religiosas que manipulam a palavra de Deus para o bem próprio, ou muda tudo. Essa manipulação é de mudança, é de mudar tudo, tratando Jesus como um grande revolucionário, que Jesus veio para mudar as estruturas que estão aí. E quem não tem esse espírito, né? Esse espírito revolucionário de mudança é um alienado. E aí vai manipulando a palavra de Deus, vai manipulando. Por isso nós precisamos estar atentos aos que os santos padres nos ensinaram. O catecismo da igreja nos ajuda muito. É interessante que ali nas últimas páginas do catecismo da igreja tem sempre ali a referência do evangelho, da carta aos Romanos, ou melhor, das cartas, né? De São Paulo, de São Tiago, de São João, dos profetas, e ali tem sempre a referência que vai corresponder ao que a doutrina da igreja está a nos ensinar. Isso tudo é meio de que nós usemos a palavra de Deus para que ela produza esse fruto, e fruto de salvação. São Paulo também, na carta aos Romanos, vai dizer que se não houver o anúncio da palavra, como é que nós vamos acreditar? Então é preciso que essa palavra de Deus ela entre no nosso coração. Essa palavra que nos salva. Essa palavra que é a palavra de Deus, é palavra viva. Essa palavra que entra no nosso coração e ela deve causar dentro de nós um seguimento a Jesus ou não. Esse é o efeito da palavra de Deus no nosso coração. Ou acontece mudança, ou não acontece mudança. Ou se aceita, ou rejeita. E nós não estamos mais em tempo de brincar. Nós temos que nos posicionar diante do que o Senhor nos fala, diante do que o Senhor nos ensina, para que realmente nós nos salvemos. Nós não podemos ir atrás de teorias marxistas. Nós não podemos ir atrás dos filósofos ateus, teólogos ateus. Imagina um teólogo ateu, mas tem. Não podemos ir atrás de pessoas que dizem que estão anunciando a palavra de Deus, mas no fundo não estão. Nós não podemos ir, nós temos que estar firme nesta palavra do Senhor que nos salva. Que Deus nos conceda a graça, meus irmãos, da fidelidade. E sejamos fiéis. Que a palavra de Deus entre no nosso coração e produza frutos. Releia essa passagem do Evangelho de hoje e se pergunte: você está deixando que Satanás roube essa palavra que nos salva, que é semeada por nosso Senhor? Ou nós estamos permitindo
que ela produza o fruto necessário para a nossa salvação, como aconteceu com Santo Agostinho e tantos outros. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.